A aula de hoje é para tratar dos alimentos. Embora o Código Civil não defina de forma explícita o que seriam os alimentos, esse conceito ele é pacífico na doutrina. Segundo o doutrinador Youssef Karrali, a palavra alimentos vem a significar tudo o que é necessário para satisfazer aos reclamos da vida. São prestações para satisfazer as necessidades vitais de alguém que não pode provê-las sozinho. Isso seria o conceito de alimentos. Então nós temos que os alimentos são contribuições periódicas asseguradas a uma pessoa por um título de direito, para exigi-la de outra pessoa como necessário à sua manutenção, à sua sobrevivência. Nós vamos estudar o direito dos alimentos, e esse estudo vai ser relacionado ao direito de família. E iniciaremos com as espécies de alimentos civis existentes no nosso ordenamento jurídico. Os alimentos, eles podem ser naturais ou eles podem ser necessários. Quando nós falamos em alimentos naturais, eles estão previstos lá no artigo 1694 do Código Civil. Acompanhem comigo a leitura. Podem os parentes, os cônjuges ou os companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Percebe que os alimentos naturais, o objetivo deles é a manutenção de um padrão social. Isto é de preservar o mesmo padrão, o status social do alimentante. Por isso, com base neste artigo, nós encontramos decisões deferindo os alimentos de forma altíssima, principalmente no meio dos famosos, para manter a questão social. Os alimentos já, os necessários, eles vão ter previsão no parágrafo 2º do artigo 1694 e o parágrafo único do 1704 do Código Civil. Olha o parágrafo 2º. Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os pleiteia. Não podemos confundir com os alimentos transitórios aqui. Por quê? Porque quando nós falamos em os alimentos transitórios, eles são uma criação da doutrina e também da jurisprudência. Eles vão garantir a um dos cônjuges, ou também o companheiro, alimentos fixados para perdurar dentro de um determinado tempo e por esse motivo são chamados de alimentos resolúveis, quer dizer, tem data certa para se extinguir. Por isso, transitórios. Vamos tratar agora das características dos alimentos. Quais seriam as características dos alimentos? Nós vamos perceber que a primeira característica é o caráter personalíssimo. O alimento ele é personalíssimo. Os alimentos eles são deferidos com base na qualidade, ou seja, nas qualidades essenciais dos sujeitos que estão envolvidos naquela relação. Esse caráter personalíssimo, também chamado de intuito personae, é dos alimentos e não é um conceito. Eles estão relacionados com as qualidades das pessoas. Então nós temos aí que a relação dele é com a qualidade das pessoas. O próprio artigo 1700 deixa esse entendimento de que os alimentos eles não são personalíssimos, visto que a obrigação de prestar alimentos transmite-se aos herdeiros. Embora o caráter dos alimentos seja personalíssimo, nós temos que o artigo 1700 deixa o entendimento de que os alimentos não é um conceito, não é uma obrigação de prestar alimentos, porque ela transmite-se com os herdeiros do devedor.
na forma do 1694. Se cobrar na prova que os alimentos são personalíssimos, essa afirmativa ela está errada, equivocada, porque as obrigações de prestar, elas transmitem-se aos herdeiros, ou seja, aos herdeiros do devedor e por força, inclusive, de herança. Por isso, é necessário analisar o binômio capacidade e necessidade. Quem paga os alimentos e de quem tem a necessidade do alimento. Nós não podemos, ou seja, não se pode deferir alimentos em montantes desproporcionais com a realidade das partes. Não podemos. Uma segunda característica dos alimentos, nós vamos analisar o artigo 1707. Olha o que diz o artigo 1707. Pode o credor não exercer, porém, lhe é vedado renunciar o direito a alimentos, sendo o respectivo crédito insuscetível de cessão, compensação ou penhora. As características previstas nesse artigo são, anote, temos a irrenunciabilidade, eles são irrenunciáveis. Nós temos o caráter também, que ele é insuscetível de cessão, não pode ser cedido. Ele é insuscetível também de compensação. E ele é insuscetível de penhora. Não pode ser feita a penhora do salário, regra geral. Os alimentos, eles têm finalidade especial, porque eles relacionam a vida e a manutenção do ser humano. O posicionamento da jurisprudência, principalmente do STJ, ela afirma que a irrenunciabilidade ela está relacionada ao parentesco. Porque é plenamente viável a renúncia de alimentos decorrente do final do casamento ou da união estável. Isso aí pode renunciar na hora da prova. Se você tem que verificar se a pergunta está baseada no Código Civil ou se ela está baseada na jurisprudência. Muito cuidado com isso, porque existem essas diferenças. Outra característica também dos alimentos é que eles são irrepetíveis. É um dinheiro que vai e não mais volta. Se você pagou alimentos a alguém, não tem como recuperar esse valor. Outra característica também é que os alimentos, eles são imprescritíveis. Quer dizer, a ausência do seu exercício, se você deixa de pleiteá-los, não implica a sua perda. Mas muito cuidado, que o parágrafo 2º do artigo 206 do Código Civil, ele traz para nós que a prescrição dos alimentos é de 2 anos. Então você tem 2 anos para haver as prestações alimentares a partir da data que se vencerem. E vamos entender melhor. O que prescreve no parágrafo 2º do artigo 206 do Código Civil é o direito aos alimentos, isto é, a pretensão cognitiva. O fato do filho nunca ter ajuizado uma ação de alimentos contra o seu pai, por exemplo, isso não retira dele o direito de fazê-lo a qualquer momento no futuro. Por quê? Porque o direito aos alimentos ele é imprescritível. A ausência do exercício da ação do alimentos ela não enseja na perda dos alimentos. No entanto, prescreve o direito à execução dos alimentos, ou melhor, a pretensão executiva no prazo de 2 anos. Isso é o que diz o Código Civil. É lógico que tem que ser observadas as causas, né, impeditivas e suspensivas que nós já vimos. Temos causas impeditivas e suspensivas da prescrição. Regra geral, a pretensão executória é de 2 anos, se não tiver essas causas impeditivas e suspensivas. Outra característica que nós vamos apontar é a característica de irretroabilidade. Isso significa que os alimentos, eles são futuros. São fixados para frente. E o marco inicial é a data da citação, conforme artigo 13, parágrafo 2º da Lei de Alimentos. Esse é o posicionamento também lá na súmula 277 do STJ, que diz: julgada procedente a investigação
de paternidade, os alimentos eles são devidos a partir da citação. Então é a partir da citação. Os alimentos também são impenhoráveis, incompensáveis, conforme já mencionado lá no artigo 1707 do Código Civil. Nós vamos aprender agora quais seriam os sujeitos que têm a obrigação dos alimentos. Quer dizer, quais seriam os possíveis devedores dos alimentos? Tanto os cônjuges quanto os companheiros e parentes também podem dever alimentos nessa vida. Qualquer uma dessas pessoas pode dever alimento. Mas vamos tratar primeiro da obrigação de prestar alimentos dos cônjuges ou dos companheiros. Vamos falar sobre eles primeiro. Nós já verificamos, nesta aula de hoje, que é necessário analisar o binômio, que seria capacidade de prestar o alimento e a necessidade de receber aquele alimento. Isso nós temos que observar, antes de tudo. O artigo 1708 do Código Civil, ele diz que, com o casamento, a união estável ou concubinato do credor, cessa o dever de prestar alimento. Parágrafo único. Com relação ao credor, cessa também o direito a alimento se tiver procedimento indigno em relação ao devedor, condutas seriam atentatórias à ética, à vida do devedor, entre outros, que poderiam ser considerados aí. Nós vamos explicar agora se você dever alimentos para o seu cônjuge, ele é o credor. Então nós temos ele como credor. Se ele casar, ou ele formar união estável, ou ainda viver em concubinato com outra pessoa, haverá extinção da obrigação de você prestar alimentos. Então casou, haverá ali a cessação. O que eles podem fazer em uma prova é trocar a palavra credor por devedor. Mas muita atenção. Cuidado, porque o casamento, a união estável, o concubinato do devedor não cessa o dever de prestar alimento. O que vai fazer cessar é o casamento do credor. Você pode até falar, mas isso é lógico, professor. Ocorre que na hora da prova, se você não estiver atento, você vai acreditar que está escrito credor. Muita atenção nessa hora. Então é credor e não devedor. Apareceu devedor, está errado. Agora, será que o namoro do credor, ele cessa também a obrigação de prestar alimentos? Segundo a jurisprudência do STJ, o namoro, ele não extingue a pensão alimentícia. Então, o fato de namorar não impede, pode namorar. O que não pode é casar, ou formar uma união estável, ou ainda manter-se em concubinato. Essas situações, elas farão com que o credor perca o direito de receber os alimentos, se casar, união estável. Agora, vamos falar de namoro. Namoro pode, não vai perder. Agora, os alimentos decorrentes da relação de parentesco. Como é que funciona? Quem são os parentes para o direito civil? Quem são os devedores parentes? Contra quem podemos propor uma ação de alimentos? Será que é contra todos os parentes que nós podemos propor uma ação de alimentos? De acordo com o Código Civil, existe uma ordem de preferência e um rol de subsidiariedade, de substituição ali. Primeiro, nós temos os ascendentes, lembrando que os mais próximos excluem os mais remotos. Em segundo, temos descendentes, e os mais próximos também excluem os mais remotos. Por último, os colaterais. De segundo grau, que são os irmãos. Não importa se é bilateral ou unilateral. Agora, nós temos contra tios, sobrinhos e primos, não é possível mover ação de alimentos. Contra tios, sobrinhos e primos, não é possível mover ação de alimentos. Vamos falar agora da leitura do artigo 1698. Se o parente que deve alimentos, em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato.
Sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos e, intentada ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. A gente percebe aí o que pode acontecer na cobrança de alimentos. E aí nós temos aqui uma obrigação complementar. Você pode chamar os ascendentes, se eles não suportarem o pagamento, você pode chamar os descendentes para completar o pagamento. Se mesmo assim ainda faltar, você chama os colaterais de segundo grau, que são os irmãos, até completar o valor necessário à manutenção. Isto quer chamar os demais devedores a integrar a lide para que eles complementem o valor alimentar que está no final do artigo que nós lemos agora. O que mais acontece na prática são os filhos pleiteando alimentos dos pais. Em uma prova você terá que ficar atento se o filho é menor ou se o filho é maior. Mas muitas pessoas pensam que quando o filho menor atinge a maioridade, cessa para o pai o dever de pensão alimentícia. Mas esse não é o posicionamento do STJ. A súmula 358 do STJ, ela afirma que o cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial mediante o contraditório, ainda que nos próprios autos. Quer dizer que o fato de alcançar a maioridade, ou seja, atingir os 18 anos, isso não cessa o pagamento de pensão alimentícia por si só. O devedor, ele terá que propor uma ação para não ter mais que pagar a pensão alimentícia. É isso que deve ocorrer e não simplesmente parar. Não se esqueça que tanto o filho menor quanto o filho maior podem propor ação de alimentos contra os pais. Tratando-se de filho menor, uma vez que é o poder familiar ali existente, a necessidade dos alimentos, lógico que ela é presumida. Agora, tratando-se de filho maior, a necessidade de alimentos, ela deve ser demonstrada, deve ser provada. E os alimentos, nesse último caso, é devido em face do parentesco e não por causa do poder familiar. Por isso que a maioridade, por si só, não é condição para extinguir os alimentos. Tem que ter o contraditório através de uma decisão judicial. Se o pai não quer mais pagar pensão alimentícia, quando o filho completar 18 anos, terá que propor uma ação revisional para discutir esse fato em juízo. Tranquilo? Além disso, o STJ entende que até os 24 anos, se os filhos estiverem fazendo graduação, ou fazendo uma pós-graduação, ou faculdade, ou curso técnico, entende-se que existe a presunção de necessidade, por isso não ser cortado de imediato. Vista essa parte, vamos falar dos alimentos gravídicos. Para tratar deste assunto, existe uma lei especial, que é a Lei número 11.804, de 2008. A Fundação Getúlio Vargas, ela adora cobrar esse assunto em prova. Já cobrou algumas vezes, portanto, a leitura seria importante para você. E aí nós temos que a legitimidade ativa para pleitear o direito de alimentos gravídicos é da mulher gestante, conforme o artigo 1º desta lei. O artigo 2º traz para nós um rol exemplificativo de quais seriam, os aspectos desta ação para a mulher gestante. Olha o que diz esse artigo. Os alimentos de que trata esta lei compreenderão os valores suficientes para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela decorrentes da concepção ao parto, inclusive as referentes à alimentação especial, assistência médica e psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e mais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis, a juízo do médico,
além de outras que o juiz considere pertinentes. Parágrafo único. Os alimentos de que trata este artigo referem-se a partes das despesas que deverá ser custeada pelo futuro pai, considerando-se a contribuição que também deverá ser dada pela mulher grávida, na proporção dos recursos de ambos. Observem que ambos, existe uma proporção para que seja feito esse pagamento por ambos os pais em questão. Então não há dúvida que, com base no parágrafo único, a gente percebe que o suposto pai, ele não tem a obrigação de custear todas as despesas sozinho. A mulher grávida também contribuirá, é lógico, que na proporção dos recursos de cada um. Vai depender qual que é a condição de cada um. Aqui também deve ser analisada a necessidade e também a possibilidade de cada um. Por isso, não podemos afirmar que cada um contribui com 50%. Então não posso afirmar com 50% cada um. Depende de cada um ali. Aí eu te pergunto, como é que o juiz fixa os alimentos gravídicos? Como é que ele vai fixar isso aí? Nós vamos encontrar lá no artigo 6º desta lei a resposta a essa pergunta. Olha o que diz o artigo. Convencido da existência de indícios de paternidade, o juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento da criança, sopesando as necessidades da parte autora e as possibilidades da parte ré. Então, nesse caso, vai verificar as possibilidades de ambas as partes de fornecer o alimento. E o parágrafo único. Após o nascimento com vida, os alimentos gravídicos ficam convertidos em pensão alimentícia em favor do menor até que uma das partes solicite uma revisão. Então, converte-se automaticamente os alimentos gravídicos em pensão até uma conversão em revisão. É lógico que não basta alegar que determinada pessoa é o pai da criança. Imagine que uma pessoa tenha saído apenas uma única vez com o suposto pai e tenha ficado grávida sem antes tê-lo conhecido direito. Nesses casos, a prova fica muito difícil, mas fica muito difícil. Tem que ter provas com relação a isso, como fotografias que estavam juntos, vídeos que estavam juntos, conversas em WhatsApp. Tudo isso são meios que podem ser utilizados, provando que já havia um relacionamento entre o casal. Isso tudo facilita o convencimento do juiz para fixar os alimentos gravídicos no momento certo. E fixados os alimentos gravídicos, o pai começa a pagar o referido valor. Ele começa a fazer os depósitos. Após o nascimento com vida, os alimentos gravídicos são convertidos em alimentos gravídicos em favor do menor. Existe um prazo no artigo 7º que é bom você fixar de acordo com esse artigo, tratando-se de alimentos gravídicos. O réu será citado para apresentar resposta, contestar aquele pedido, mas o prazo é de 5 dias. Esse prazo é curto para agilizar toda aquela ação que tem como objetivo a alimentação da criança, por isso que é rápido. E se o suposto pai, após o DNA, descobre que não é pai, ele tem direito de reaver os valores que foram pagos? Bom, em regra, os alimentos são irrepetíveis, ou seja, não são passíveis de restituição por se tratarem de prestação pecuniária que visa a sobrevivência de uma pessoa. Em regra, então, eles não teriam essa restituição. Bom, esses são os pontos mais importantes com relação aos alimentos. Continue estudando e fazendo os exercícios. Até a próxima aula e bons estudos!